O ponto é, eu acho que os dois daqui hoje, eles têm que jogar na Libertadores. Eu acho isso e ponto, beleza, tudo bem. Mas agora vamos lá falar sobre a questão da Sul-Americana. Então, mas... A tristeza pra mim maior acontece no jogo passado, quando o Cruzeiro perde pro Palestino. Ali, eu, Thiago, e aí tô falando da minha parte, da minha cabeça, do meu pensamento, joguei a toalha. Falei, cara, não tem como mais o Cruzeiro avançar na Copa Sul-Americana. E adotei esse discurso de lá até ontem, aqui no programa, quando a gente abordou o jogo. Eu disse, eu fosse o Cruzeiro, desistiria da competição, porque não dá mais. Não dava mais, independentemente do resultado do União de Santa Fé contra o Palestino. E eu achava que o Palestino venceria o União de Santa Fé igual venceu. Foi da forma que foi, mas eu achava que venceria. Então, assim, o ponto é o seguinte. Eu acho que o Cruzeiro adotou a estratégia correta no jogo de ontem. Qual foi a estratégia? De preservar os jogadores. Gostou da palavra, Valor? De preservar os jogadores. Preservar os jogadores que estavam mais cansados, fadigados. E utilizar, cara, dar mais rodagem pra meninada nesses jogos. E o que tem a ver o que você tá falando com o que a gente tá querendo tratar aqui? Calma, vou chegar lá. Então, olhando pra tudo isso, eu honestamente acho que quando o Jardim dá esse discurso, ou utiliza esse discurso, ele simplesmente quer minimizar uma eliminação que, claro, foi vergonhosa. Isso é inevitável, isso é indiscutível, foi uma eliminação vergonhosa. Mas, cara, a gente chegar aqui hoje e bater no discurso do Jardim, que tá simplesmente querendo minimizar uma situação pra manter um grupo ao lado dele... Mas é isso mesmo, é minimizar uma situação, ela é muito importante. Você tá reduzindo a importância da eliminação? O HG, a eliminação já tinha acontecido. É um pano pra passar, porque tá feio. Cara, não, em 12 pontos, eu não sei se vocês apenas um ponto em 12. Você tem dois jogos como o Chucky Rune, eu não consigo ganhar os caras. Eu não sei se vocês escutaram o que eu disse, mas a eliminação foi vergonhosa. O ponto é, o Cruzeiro já tinha sido eliminado pra mim no jogo contra o Palestino. Então como é que foi? Ontem só foi sacramentado. Então ontem você chegou na pré-eleição. O Cruzeiro entrou em campo com um time completamente modificado. Legal. Eu gostei da estratégia, mesmo se não tivesse que preservar os atletas. Gostou da estratégia. Gostou da eliminação aí. Parabéns, eliminação. Gostei da eliminação. O Cruzeiro não tinha mais que pensar em Sul-Americana. Imagina como é que foi a pré-eleição. A Sul-Americana acabou tem 2 semanas. Então por que não desiste, irmão? Mas desistiu. Ontem ficou nítido que o Cruzeiro tinha desistido. Então beleza. Ontem ficou nítido. Então beleza. Então o Cruzeiro não conseguiu a classificação e ontem desistiu. Então os torcedores que estão pistola com o vexame, você diz assim, entuba essa aí. O torcedor ficou pistola até o jogo anterior. Para, Thiago. Confia em mim. O torcedor ficou pistola até o jogo anterior. Se fosse o Diniz lá falando aquilo, você tava esculhambando o Diniz aqui hoje. E se é o Cuca falando aquilo, você tava esculhambando o Cuca aqui. Não, adoro o Cuca. Mas o Jardim não pode. O Jardim é o seguinte, ganhei. Não é isso, ganhei, tá tudo certo. É só você olhar o que aconteceu. Empatamos todo mundo, perdeu, é a competição. O problema é a competição. O elenco que eu tenho é a competição. Ele já tinha percebido que o Cruzeiro estava eliminado. E aí no jogo de ontem não tinha a mesma relevância dos jogos anteriores. O Cruzeiro tinha uma situação muito difícil pra se classificar. Não tá conseguindo nem se explicar. Eu tô me explicando. Tá nada. Pra mim a eliminação já tinha acontecido contra o Palestino. Quer um ex aí pra achar o caminho? Quer o ex pra achar o caminho? Ficou chateado pelas 3 primeiras rodadas. O jogo de ontem o torcedor já tava conformado. Tá feio, passa pano, cara. Eu tô passando pano, eu tô te explicando o que aconteceu, só que você não quer entender. Valor, bom dia. Eu fiquei meio perdido aqui. Ontem, quando a gente estava tentando montar a escalação do Cruzeiro, qual foi o jogador que eu e você falou assim, não, se viajou, joga? A gente achou que o Matheus Pereira poderia estar. Mas parece que... O Viajou joga ontem, que eu e o Valor levemente ficamos iludidos, não deu certo. Imaginei que jogasse. Bom dia para quem nos assiste, para quem nos ouve aí no Band News na área. Eu disse, eu não vou nem me alongar muito do vexame do Cruzeiro, porque eu já fiz isso contra o Palestino, né? Eu disse que aqui o Cruzeiro estava virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana, que seria um vexame histórico. Explica para eles. Ontem acabou se consolidando o vexame. E eu tô, assim, surpreso, porque os portugueses são tão expressivos, né, naquilo que dizem a respeito, mas o interessante de um programa de debate é exatamente as opiniões contrárias, né? O Jardim, é bom deixar-se claro que desde o início em que ele aterrissou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele disse que já que ele estava chegando aqui, é porque as coisas não estavam acontecerem bem no Cruzeiro. A eliminação da Sul-Americana na fase de grupos, na 4ª rodada, tem também a assinatura do Leonardo Jardim, do grupo de jogadores, mas principalmente de um departamento de futebol que planejou muito mal o começo de ano do Cruzeiro, virando o ano com um técnico que deveria ter sido demitido em dezembro, demitindo este técnico em 27 de janeiro. Dito tudo isso, eu permito-me discordar dos amigos que entendem que ele acabou achincalhando a competição. Quem acompanha, se você der um rápido Wikipédia e consultar a história do Cruzeiro em torneios sul-americanos, vai ver que a maior parte da história do Cruzeiro ela foi escrita na Libertadores e não na Sul-Americana, com todo o respeito que a competição merece. Não é errado você tratar uma competição que tem a sua
importância, mas não é a principal do nosso continente. Isso acontece na Europa, é normal, a Europa League não é o principal torneio. Contorcionismo você tá, irmão. Se eu puder completar, Everton, porque eu sou responsável pelo que eu falo. A fala do Jardim, você pegou e transformou naquilo que você quis para dar a sua opinião. Tá certo, eu tô dando... Tá certo. Eu tô Cruzeiro dando, perdeu com o Diniz ano passado da Sul-Americana, vocês lamentaram e deram porrada no Diniz aqui. Eu vou poder completar o raciocínio ou não? Se eu não puder completar o raciocínio, eu consigo. Mas era o mesmo torneio, irmão. É o mesmo torneio. Emocionou vários cruzeirenses. Quantos cruzeirenses não se emocionaram em chegar na Sul-Americana? Dois cenários completamente diferentes. Qual o tamanho da felicidade do torcedor cruzeirense em disputar a Sul-Americana? O Cruzeiro não disputa Libertadores desde 2019. Deixa eu desenhar pra vocês um cenário que vocês não estão entendendo. O Cruzeiro no ano passado chegou numa final com um elenco muito mais frágil do que esse, numa situação completamente diferente da atual. A expectativa desse ano era de que o Cruzeiro ganhasse muito mais do que a Sul-Americana. A expectativa deste ano é de que o Cruzeiro ganhe muito mais do que a Sul-Americana, do que ele consiga um sucesso maior do que ele conseguiu na temporada passada, quando ele chegou numa final de Sul-Americana. A expectativa é maior. No ano passado, a expectativa que a gente tinha era de um Cruzeiro, ou quando a gente começa o ano... Quando começa o ano, a minha expectativa era do Cruzeiro brigar contra o rebaixamento. Chegou na final. Quando começa o ano, antes do Pedro Lourenço assumir, a minha expectativa era de um Cruzeiro lutando contra o rebaixamento. Tá, e aí chegou na final da Sul-Americana. Maravilhoso. Mas é contexto. Maravilhoso. Vocês tiram o contexto de lado. Mas seria, hoje... Chama anacronismo. Peraí. Quando foi começar a Sul-Americana, muita gente apontou o Cruzeiro como favorito. Um dos favoritos. E o Cruzeiro deu um vexame histórico. E o Cruzeiro queria sim essa competição. Se a gente pegar nunca falou ontem que ele não queria. Se a gente pegar todas as falas, o Cruzeiro queria e muito essa competição. Aí agora que não ganhou, também eu não queria. Não foi isso que ele disse. A fala dele é, também eu não queria. Você tá trazendo como você quer. Você, o HG. Não, eu tô lendo de novo. Você não sabe interpretar. Você não consegue interpretar tudo. O Cruzeiro não pode jogar essa competição. Nós não queremos jogar essa competição no futuro. Os cruzeirenses não querem jogar essa competição. Temos que jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores. Nossa senhora. Tá bom. Desfazendo a competição. Então, e a realidade do Cruzeiro hoje, se você falou aí, o Cruzeiro disputou e muitas Libertadores. O Cruzeiro tem história pra caramba e muitas Libertadores. Ninguém nega. Só pra ninguém nega lá e olhar. Ninguém nega. Eu tô falando não. A história do Cruzeiro que diz. Ninguém nega. Não sou eu não. Ninguém nega. E aí, faz o parâmetro então. A realidade do Cruzeiro hoje é outra. E por isso hoje ficar na realidade tem que estar satisfeito com a realidade. Eu jogo no futuro e deixo a Ele não tá jogando, cara. Aumentou a responsabilidade dele. Aumentou a responsabilidade dele. Fazendo interpretação. Aumentou a responsabilidade. Então, para com isso. Então, continue se esforçando aí pra ficar lá na turma do G4 e do G6. Vocês estão muito mal. Se esforce. Porque jogou uma resposta. Agora tá muito fácil agora, depois da desclassificação vexatória, faltando 2 rodadas da primeira fase, depois de 2 jogos como o Chuck e Runa não ter conseguido ganhar dos caras, colocar a culpa na competição. Nossa. E aí, quem entendeu desse jeito tá errado e só vale quem defende. Não, tá certo vocês. Tá certo vocês. Só vale quem vocês que defende. estão certos. Um vexame histórico. O gigante das Copas não quer ganhar mais uma Copa, não. Tem um monte de torcedores, que agora, depois do que disse o Jardim, já perdeu mesmo, tá desvalorizando, tá? Não estamos nem aí. Então, se ficar na Sul-Americana pro ano que vem, desiste esse ano. Acabou o campeonato. Se não entrar na Libertadores, que eu acho que vai entrar, loucura que você tá aí falando, desiste, não é? Que loucura que você tá falando. Tem que desistir ou tem que jogar? Cara, deixa eu te falar. Eu tô te fazendo uma pergunta, me responde. Não tem que desistir de nada, mas tá nítido e claro que o que disse o Jardim é o Cruzeiro tem que jogar Libertadores. É só isso, irmão, gente. Isso eu tô cansado de saber. Então, mas você tá cansado de saber, você tá distorcendo. Ele desvalorizou a competição, cara. Ele não desvaloriza a competição. Olha isso, isso, o Cruzeiro tem que jogar Libertadores. Olha isso, na cabeça dele, a realidade é outra, irmão. A realidade hoje é outra.